Sejam muito bem-vindos ao Calma Mamãe. E hoje o tema é um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais sensível. E na verdade é até um tema mais da obstetrícia. Mas eu vou contar uma história para vocês e vocês vão entender porque que eu, na minha especialidade, resolvi trazer esse tema para vocês. Eu sou o Dr. Marlos Paca, pediatra e neonatologista, trabalho em UTI neonatal e maternidade. E toda sexta-feira eu trago um vídeo novo aqui para vocês. Então já se inscreve no canal para você não perder nenhum dos meus próximos vídeos. Tá legal? E a história que eu vou contar é a seguinte. Semana passada, durante o boletim médico, onde nós passamos informações para os pais dos bebês que estão internados na UTI com a gente, tinha uma mãe muito triste, com um semblante muito desanimado, e eu estava passando para ela justamente coisas boas, de que o bebê estava melhorando, que ele tinha se recuperado, já não estava mais tomando antibiótico e que em breve ele ia para casa. E normalmente quando eu dou essas notícias para as mães ali na UTI, as mães ficam super felizes, super eufóricas. E essa mãe continuava com um semblante muito triste. E depois que eu acabei de falar tudo com ela, ela me falou: doutor, eu não queria esse bebê. Essa gravidez, na verdade, foi por uma relação não consentida. Imagina, eu estava dando um monte de notícia boa e naquele momento eu fiquei desolado. Eu perdi o chão porque eu não sabia nem como reagir. Foi uma informação tão repentina que eu fiquei despedaçado, seja pelo bebê e pela mãe. Então eu só falei para ela: olha, nós vamos continuar cuidando do seu bebê com todo carinho, com todo amor, porque afinal de contas ele também não tem culpa de nada. Então eu fiquei pensando muito essa última semana sobre isso, e porque nós estamos acostumados na UTI ou nas maternidades a mães que desejam muitos filhos, que já amam os filhos, que querem muitos filhos. E nesse caso foi totalmente diferente. Então, o meu objetivo com esse vídeo é que toda mulher, principalmente as mais novinhas, as adolescentes, saibam o que fazer caso aconteça um abuso, um estupro, uma violência sexual, caso não consentida. As adolescentes, caso elas não lembrem o que aconteceu, foram para uma festa e teve uma relação, ou botaram alguma droga na bebida, ou ela estava simplesmente bêbada demais e abusaram dela e ela não lembra se essa relação foi protegida ou não. Todas essas mulheres precisam saber o que fazer. E o que fazer é procurar atendimento médico o quanto antes, de preferência no dia seguinte, quando ela voltar à realidade, ela tem que procurar o atendimento médico. Tem que ser antes das 72 horas. E isso não é só para evitar a gravidez, como nesse caso da história. Obviamente, é para evitar a gravidez. Olha a situação dessa mãe e desse bebê que não tem culpa de nada e talvez tenha já nos primeiros dias uma vida horrível, sem amor, sem carinho, pode ser maltratado. Vai saber como é que vai ser a vida dele nesse começo. Mas principalmente que as mães entendam, que as mulheres entendam que não é apenas sobre a gravidez, é sobre todas as doenças que elas podem ter também após um abuso. Então a mulher vai procurar o atendimento médico e ela vai receber basicamente 3 medicações. A PEP, que é para diminuir o risco do HIV. Ela vai receber a Doxipep, que é para evitar aquelas outras doenças sexualmente transmissíveis, gonorreia, clamídia, sífilis, e ela vai receber a pílula do dia seguinte, para não engravidar. Então, dessa forma, a gente vai estar pensando na saúde da mulher. E eu não estou falando nem da parte de denunciar, da parte policial, nada disso. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês compartilharem e conversarem com todas as adolescentes da família, uma sobrinha, uma afilhada, os próprios filhos e todos. Elas precisam entender que elas precisam fazer isso.
Muitas vezes elas não procuram ajuda por medo do agressor descobrir que ela foi no hospital ou na delegacia, ainda mais se o agressor for algum parente, algum conhecido. Medo dos pais. Às vezes essas meninas, adolescentes, sofrem um abuso e elas querem esconder isso de todo mundo, inclusive dos pais, com medo dos pais colocarem a culpa do abuso nelas, que é o que nós chamamos, né, de culpabilização da vítima. É aquela história da mulher que sofre um estupro e alguém comenta, também usando essa saia, usando essa roupa, como se a culpa fosse dela e não do maluco, do maníaco, do psicopata que cometeu o estupro. Então, algumas meninas mais novas têm medo dos pais acharem que ela, no final das contas, foi a culpada por aquela relação sexual não consentida. E às vezes elas têm vergonha da própria equipe médica, de chegar lá no hospital falando que sofreu um abuso, ou dessa informação por algum motivo vazar, imagina, e as amigas ficarem sabendo, conhecidas ficarem sabendo. Então, esse vídeo é para isso, é para a gente pensar na saúde física e na saúde emocional, porque essa mulher vai precisar de ajuda depois de uma ajuda psicológica, mas pelo menos a saúde física dela a gente vai melhorar, ou pelo menos evitar complicações mais sérias, coisas que vão perpetuar esse trauma na vida dela, uma infecção de uma sexualmente transmissível, ou pior, HIV, que ela vai ter que tomar medicação para o resto da vida, ou no caso dessa mãe, por exemplo, uma gravidez não desejada, um bebê não desejado, que ela pode até futuramente ressignificar essa gestação, esse filho, mas durante muito tempo ele vai ser o símbolo daquele trauma para ela e vai ser muito difícil dela lidar. Então me ajudem, ou compartilhem esse vídeo, ou conversem com todas as meninas e mulheres que vocês conhecerem, para elas saberem como agir caso eventualmente aconteça uma situação triste dessa com elas.